Fala, nação rubro-negra! Hoje o clima é de pura expectativa e emoção, porque o Mengão está prestes a encarar uma das partidas mais importantes da temporada. A cidade já respira Libertadores, a torcida já tá naquele ritmo de final antecipada, e o Flamengo vem com tudo, mostrando que não quer deixar nada escapar. E para começar o vídeo de hoje, já te adianto, o clube tomou uma atitude inédita para essa semifinal e o técnico Felipe Luiz recebeu uma notícia daquelas que fazem o torcedor soltar um sorriso de orelha a orelha. Então se ajeita aí, porque a resenha de hoje tá pesada, tá cheia de novidade, e promete deixar o coração rubro-negro acelerado. O Flamengo vem numa sequência intensa, e a preparação para esse jogo começou há dias. O foco, a concentração e a estratégia estão no mais alto nível. Mas o que chamou mesmo a atenção foi a movimentação nos bastidores. O clube não perdeu tempo e agiu rápido, tanto dentro quanto fora de campo. O departamento de futebol tá afiado, e a base também vem com tudo. E falando em base, o assunto do momento é a chegada de um novo atacante. Sim, o Mengão trouxe mais uma promessa para vestir o manto e continuar essa tradição linda de revelar craques. O nome dele é Antony. Tem apenas 17 anos, nasceu em 2008, e vem direto do Ibra China, de São Paulo, para reforçar as categorias de base do clube. O departamento de scout do Flamengo tem trabalhado forte, observando torneios, assistindo jogos, analisando jovens talentos em todos os cantos do país. O objetivo é um só: encontrar garotos que possam ser lapidados e se transformar nas próximas joias rubro-negras. O Flamengo tem essa cultura de olhar para frente, de pensar no futuro e não deixar escapar nenhum talento que possa brilhar com a camisa mais pesada do Brasil. E é isso que aconteceu com o Antony. Um garoto promissor, rápido, habilidoso, com aquele faro de gol que chama atenção. Ele chega para aprender, para evoluir e, quem sabe, num futuro próximo, subir pro profissional e fazer o que tantos sonham, jogar no Maracanã lotado e ouvir o grito da nação empurrando o time. E se no campo da base as coisas andam bem, fora dele a situação da Libertadores está pegando fogo. A Conmebol realizou uma reunião com os 4 clubes semifinalistas, Flamengo, Palmeiras, LDU e Racing, e tudo parecia encaminhado para a final ser em Lima, no Peru. Só que, de repente, o cenário mudou. O presidente peruano decretou o estado de emergência em Lima por causa de uma onda forte de protestos que tomou conta da capital. As Forças Armadas foram autorizadas a ir para as ruas para conter as manifestações, e isso acendeu um sinal de alerta dentro da própria Conmebol. Afinal, a final da Libertadores está marcada para o dia 29 de novembro, e o decreto do estado de emergência tem duração de 30 dias. Ou seja, ele termina exatamente uma semana antes da decisão. Isso criou um clima de incerteza, e a entidade sul-americana já começou a cogitar um plano B. Assim como aconteceu em 2019, quando o jogo saiu do Chile e foi transferido para o Peru, agora o cenário pode se repetir, só que com sentido contrário. A cidade de Assunção, no Paraguai, já é vista como alternativa caso a situação política no Peru não se normalize a tempo. A torcida do Flamengo, claro, já começou a especular. A logística de viagem, o clima, a presença da nação num eventual deslocamento, tudo isso pesa. O torcedor quer saber onde vai ser essa grande final, porque o Mengão tá firme nessa busca por mais uma taça continental. E, convenhamos, a expectativa é gigante. Ainda que o foco total esteja na semifinal, ninguém consegue esconder aquele sonho de ver o time, mais uma vez, brigando pelo título da América. Mas enquanto a Conmebol decide seu destino, o Flamengo cuida do que realmente importa, o jogo. E o clima no Rio de Janeiro é de pura festa. As torcidas organizadas se mobilizaram e lançaram um comunicado conjunto pedindo para a galera comparecer em peso no Maracanã e fazer o maior mosaico da história do novo estádio. O recado foi claro: a festa é dentro do Maracá. Nada de se reunir no Ninho do Urubu, nada de atrapalhar a logística da equipe. A ordem é lotar o estádio cedo, seguir as instruções e transformar a arquibancada num espetáculo à parte. E foi aí que o clube tomou uma decisão inédita. Normalmente, os portões do Maracanã abrem cerca de 3 horas antes do jogo, por volta das 6h30 da noite. Mas, dessa vez, o Flamengo resolveu antecipar tudo. Os portões vão abrir às 5h30 da tarde,
4 horas antes do apito inicial. A ideia é permitir que o público entre com calma, se acomode e participe da coreografia sem atropelos. A direção do clube quer evitar confusão e garantir que o mosaico saia perfeito, cobrindo cada pedacinho do estádio e formando um mar vermelho e preto de arrepiar. O pedido é simples: entrou, fica no seu lugar. Nada de trocar de setor, nada de levar placa de um lado para o outro. Cada torcedor vai ser peça fundamental para a montagem do mosaico, que promete ser o mais grandioso já visto no novo Maracanã. É aquele tipo de imagem que roda o mundo, mostrando que o Flamengo não é só um time, é um espetáculo vivo, uma paixão coletiva. Enquanto a torcida prepara a festa, dentro do campo o técnico Felipe Luiz recebeu uma daquelas notícias que mudam o astral de todo o elenco. O zagueiro Léo Ortiz, que havia saído lesionado no último domingo com um estiramento no tornozelo, surpreendeu a todos. O jogador passou por exames, tratou em 2 períodos e, para surpresa geral, voltou aos treinos já na terça-feira. As imagens divulgadas pelo clube mostraram o Léo trabalhando normalmente, de chuteira, participando das atividades com o grupo e demonstrando evolução impressionante. Ainda não se sabe se ele vai começar jogando ou se vai ficar como opção no banco, mas o simples fato de estar disponível já é uma baita notícia. Mostra o comprometimento do elenco e a vontade de cada um de estar em campo numa semifinal de Libertadores. Felipe Luiz agora quebra a cabeça para montar o time ideal. E a dúvida que mais divide opiniões é justamente na lateral direita. Será que ele vem com Emerson Royal, que tem mais força ofensiva, ou aposta em Guilherme Varela, que é mais regular na defesa? Essa escolha promete ser uma das mais comentadas entre os torcedores. E falando em desfalques, o único nome fora da lista é o de Everton Cebolinha. O atacante sentiu uma lesão no quadril durante o clássico contra o Botafogo e ainda se recupera. Fora isso, todo o elenco está à disposição, o que dá ao técnico uma ampla variedade de opções para montar a equipe. O clima dentro do vestiário é de confiança. Felipe Luiz, com sua leitura tática afiada e seu jeito tranquilo de lidar com o grupo, tem conquistado o respeito e a sintonia dos jogadores. Ele sabe que o momento é decisivo e que cada detalhe pode fazer a diferença entre a glória e a eliminação. O torcedor, como sempre, é parte essencial dessa engrenagem. O Maracanã promete estar lotado, pulsando a cada canto, a cada toque de bola, empurrando o time rumo à vitória. A energia que vem das arquibancadas é algo que só quem já viveu um jogo do Flamengo consegue entender. É o tipo de atmosfera que faz o jogador correr mais, acreditar mais e lutar até o fim. O estádio vai virar um caldeirão, e o adversário que se prepare, porque o Maracá cheio de rubro-negros é praticamente um jogador a mais dentro de campo. A noite promete ser daquelas que ficam marcadas na memória. O Maracanã vai pulsar, e a energia que vem das arquibancadas vai empurrar o time do primeiro ao último minuto. Torcedor rubro-negro entende o peso desse momento. Sabe que semifinal de Libertadores não se joga, se vive, se respira, se entrega de corpo e alma. E é exatamente isso que o Flamengo pretende fazer. Felipe Luiz, mesmo com pouco tempo à frente da equipe, já mostrou que conhece o elenco, entende as nuances de cada jogador e sabe o que o torcedor espera dentro de campo. O treinador tem conversado bastante com o grupo, enfatizando concentração, intensidade e equilíbrio. Ele sabe que em jogos assim, o detalhe decide. Uma bola desviada, uma marcação mal feita, um espaço deixado pode custar caro. Mas ao mesmo tempo, um passe preciso, um lançamento na hora certa ou uma jogada ensaiada pode mudar completamente o rumo da história. E o Flamengo tem elenco para isso. Tem jogadores experientes, acostumados com decisões, e jovens que entram com vontade de escrever o próprio nome na história do clube. Felipe Luiz tem falado muito sobre mentalidade vencedora. Ele quer que o time jogue com autoridade, que imponha o ritmo, que dite o jogo desde o primeiro minuto. O Flamengo não pode entrar em campo esperando o adversário atacar. Tem que assumir o protagonismo, mostrar quem é o dono da casa. E se tem algo que essa torcida cobra, é justamente isso, ver o time com vontade, com intensidade, jogando pra frente, sem medo de ser feliz. O clima entre os jogadores é de total união. Nos bastidores, dá para sentir que o grupo está fechado, focado num só objetivo.
Cada atleta entende o peso da camisa que veste. Eles sabem que quando o Flamengo entra em campo numa semifinal de Libertadores, o mundo para assistir. É mais do que um jogo. É o orgulho de milhões de torcedores espalhados por todos os cantos do planeta. E essa atmosfera contagiante não fica restrita ao estádio. As ruas do Rio já estão tomadas de vermelho e preto. Bandeiras nas janelas, faixas nos carros, camisas por todo lado. O torcedor rubro-negro não vive essa semana como uma comum. É uma contagem regressiva que mistura ansiedade, esperança e confiança. A cidade se transforma num reflexo da paixão pelo Flamengo. É como se cada esquina vibrasse junto com o time. A diretoria também tem feito sua parte. Todo o planejamento da semifinal foi pensado nos mínimos detalhes, desde a logística de deslocamento até a alimentação dos jogadores. A ideia é que nada interfira na concentração da equipe. E Felipe Luís, com toda a sua experiência de campo e de bastidor, sabe como preparar o elenco mentalmente para momentos assim. Ele passou boa parte da carreira jogando decisões, conhece o ambiente e entende o que passa na cabeça de cada atleta antes de uma partida desse tamanho. A torcida também vive o dilema das escolhas. Muita gente comenta sobre o time ideal, sobre quem deve ser titular, quem deve ficar no banco. A discussão mais quente continua sendo a lateral direita. Emerson Royal é explosivo, gosta de apoiar, tem aquela chegada forte na linha de fundo, mas às vezes se expõe demais na marcação. Já Guilherme Varela é mais equilibrado, defende bem, tem boa leitura de jogo e é mais seguro nas coberturas. É aquele tipo de escolha que vai depender da estratégia. Se o Flamengo quiser pressionar desde o início, talvez Royal seja a melhor opção. Se a ideia for conter o ímpeto do adversário e sair com inteligência, Varela pode ser o cara certo. O torcedor, claro, já tem suas preferências. Cada um tem sua opinião e é isso que faz parte da magia do futebol. É a resenha, é o debate, é a paixão que move tudo isso. O importante é que, seja qual for a escalação, o Flamengo entre com garra, com entrega e com aquele espírito de quem sabe o que está em jogo. E falando em espírito, não dá para ignorar o papel que o Maracanã vai ter nessa semifinal. O estádio vai virar um espetáculo à parte. O mosaico que está sendo preparado promete ser o maior da história do novo Maracá, cobrindo todos os setores e criando uma imagem de arrepiar. A ideia é que o estádio inteiro vire um símbolo da força da nação. Cada torcedor será um pedacinho dessa arte viva, um ponto de cor e emoção que forma o coração pulsante do Flamengo. O clube fez questão de reforçar o pedido para que todos entrem cedo. Portões abertos a partir das 5:30 da tarde para que ninguém perca nada dessa festa. E não é exagero dizer que a torcida rubro-negra vai fazer história mais uma vez. A cada vez que o Flamengo entra em campo numa grande decisão, o Maracanã se transforma num templo do futebol. É uma sinergia que poucos clubes no mundo conseguem reproduzir. Enquanto isso, o técnico Felipe Luís segue atento a cada detalhe. Ele sabe que precisa administrar bem as peças e as emoções. A volta de Léo Ortiz, mesmo que não esteja 100%, já é uma boa notícia. Ter mais uma opção de zagueiro de confiança num jogo decisivo é sempre importante. O jogador mostrou uma recuperação impressionante e deixou claro que quer estar à disposição, mesmo que seja por alguns minutos. Esse tipo de comprometimento inspira o grupo. Quando um atleta se esforça tanto para voltar, ele passa uma mensagem forte: aqui ninguém se entrega. E isso se reflete no ambiente do clube. Os treinos têm sido intensos, com foco total na parte tática. Felipe Luís tem trabalhado variações de saída de bola, movimentação ofensiva e recomposição rápida. Ele quer um Flamengo que jogue bonito, mas também que seja inteligente. Que saiba a hora de acelerar e a hora de controlar o jogo. Libertadores é torneio de paciência, de estratégia, e o técnico entende isso como poucos. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. A Gávea amanheceu em clima de tensão nesta semana. Fontes internas do Flamengo sugerem que um dos dirigentes do clube está envolvido em uma polêmica que promete abalar o ambiente do elenco.
Segundo rumores que circulam nos bastidores, o executivo teria traído a confiança de um jogador de destaque da equipe, identificado apenas como Pedro, mantendo relações que teriam comprometido a harmonia interna do clube. O burburinho começou a se espalhar após encontros discretos e conversas reservadas entre membros da diretoria e atletas. Alguns profissionais próximos ao elenco afirmam que o episódio gerou desconforto entre os jogadores, que se dividem entre choque e incredulidade. Não é algo que se espera dentro de um clube desse porte. A confiança é a base de tudo, e quando ela é quebrada, as consequências podem ser enormes, confidenciou uma fonte que prefere não se identificar. Ainda não há confirmação oficial por parte da diretoria do Flamengo, que mantém silêncio absoluto sobre o caso. No entanto, especulações apontam que a situação teria repercussões diretas no vestiário, especialmente na relação entre Pedro e o restante do grupo. Alguns atletas teriam demonstrado preocupação com o impacto psicológico sobre o jovem jogador, enquanto outros questionam a postura da gestão frente a possíveis conflitos internos. Analistas do futebol carioca não descartam que o episódio possa influenciar o desempenho do time em campo. A proximidade de jogos importantes no calendário aumenta a tensão, e a pressão da torcida sobre a direção do clube já começa a se fazer sentir nas redes sociais. Há quem diga que a situação poderia resultar em mudanças na cúpula administrativa ou até mesmo em afastamentos temporários, caso as informações se confirmem. Enquanto isso, a Gávea vive uma atmosfera de rumor e especulação, com jornalistas, torcedores e comentaristas debatendo cada detalhe que surge. Apesar de não haver provas públicas, a notícia já se espalhou como fogo em palha seca, levantando questionamentos sobre ética, profissionalismo e os limites da relação entre dirigentes e atletas. O Flamengo, clube de tradição e histórias memoráveis, enfrenta agora um capítulo inesperado fora das quatro linhas. E, se os rumores se confirmarem, o escândalo promete marcar não apenas a temporada, mas também a memória do clube. Lembrando que, no futebol, nem só o talento em campo define a reputação de um time. A torcida, enquanto isso, acompanha ansiosa cada movimento nos bastidores, na esperança de respostas que ainda não vieram. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!